Olá, sou o professor Edmir Colonello, bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos conversar sobre delimitação da área basal ou área chapeável, a extensão da área basal, maxila e mandíbula e qual a sua importância clínica na prevenção da reabsorção óssea e como aproveitamento da extensão da área basal. Então nós vamos começar aqui pela maxila, onde previamente eu já fiz os alívios em cera 7 de áreas retentivas ou irregularidades e delimitei com um lápis comum. Então, demonstrando agora, após se passar o isolante, nós vamos passar o lápis cópia. O lápis cópia ele é muito importante para ser usado nos modelos anatômicos e não no modelo funcional, para que não haja depois o manchamento desse modelo funcional. Ele é utilizado apenas no modelo anatômico. Então ele facilita posteriormente a confecção da moldeira, a marcação sair na moldeira, facilitando assim o recorte e o acabamento da extensão dessa moldeira. O rebordo alveolar, em toda a sua extensão, de tuber a tuber, deve ser envolvido no momento da delimitação. Vamos para a região vestibular do rebordo, envolvendo todo o sulco gengivo geniano e gengivo labial de um dos lados, fazendo o contorno de uma brida, tá? Ou do freio labial, e caminhamos para o outro lado, envolvendo a região de fundo de sulco gengivo labial, novamente o sulco gengivo geniano, e envolvendo a região da tuberosidade de ambos os lados. E aqui, no final, nós teremos, se possível, a visualização do que seria representado as fóveas palatinas. Vamos fazer o contorno envolvendo o que? O limite palato duro, palato mole. Idealmente não envolver a área de palato mole. Já na mandíbula, essa delimitação ela é um pouco mais complexa. Por quê? O grau de reabsorção ele acaba sendo maior. E aí fica difícil às vezes a gente enxergar qual é a extensão ideal da área basal. Eu acredito que assim existe um maior erro de delimitação para as mandíbulas. Então eu tenho aqui alguns modelos e vou tentar conversar com vocês a respeito do quanto nós podemos envolver. É óbvio que isso vai estar na dependência da musculatura de cada paciente, mas vamos tentar envolver o que seria interessante no envolvimento da área basal. Então, da mandíbula, nós vamos fazer o envolvimento de todo o rebordo alveolar, todo o rebordo alveolar de uma papila retromolar a outra, sempre considerando a tonicidade da papila retromolar ou papila piriforme. Se eu tiver uma papila flácida, idealmente aqui não haja o envolvimento dessa papila. Nós podemos envolver 1/3 dessa papila. Se eu tiver uma papila com uma boa tonicidade, podemos incluir toda a papila nessa extensão de área basal. Vamos fazer o envolvimento, sulco gengivo labial, sulco gengivo geniano, tá certo? Indo até a região aqui vestibular do músculo bucinador, novamente envolvendo a papila retromolar, e vamos em direção à região de linha miloioideia. Então eu verifico visualmente a minha linha miloideia e desço um pouquinho da minha linha miloideia. Venho contornando o sulco da região do genioglosso e vamos envolvendo toda a parte da linha miloideia do lado oposto, tá certo? Se eu tiver um freio lingual, que ele vai ser contornado, e aqui visualmente nós podemos ver o que estaria representando a apófise gene, tá? A espinha mentual. Então nós temos modelos diferentes, com diferentes graus de reabsorção. Então aqui eu chamo a atenção de vocês
em relação ao quanto o rebordo está reabsorvido, tá? Comparativamente a este modelo, eu tenho uma reabsorção muito maior, o que às vezes dificulta, né, a visualização do quanto eu posso envolver esta área basal, tá certo? Então, aqui para mostrar para vocês, este mesmo caso, eu fiz uma moldagem copiando o que seria a prótese do paciente, que faz uso dessa mesma prótese há mais de 15 anos. Né? E qual é a extensão? Eu copiei o que seria com silicone, pode ser um silicone laboratorial do tipo Zeta Labor, ou um silicone de condensação que nós utilizamos no consultório para as moldagens, né? A massa densa. Eu copiei o que seria o sulco, vamos dizer assim, a área basal da prótese do paciente, e obtive esse modelo em silicone, tá? Só para representar a extensão que o paciente estava utilizando da prótese durante 15 anos. Né? Então eu fiz o que? Representando aqui, eu fiz em resina acrílica ativada quimicamente o que seria uma base de prova ou a base da prótese que o paciente está utilizando. Então aqui nós temos a área basal, o quanto foi aproveitado na época, há 15 anos atrás, e o que hoje eu vou tentar aproveitar para esse paciente, melhorando a estabilidade da prótese através de um ganho de área basal, porque a retenção aqui vai ser muito difícil, mas se eu conseguir estabilidade para a minha prótese, aproveitando melhor a extensão dessa área basal, será o ideal. Então, mostrando aqui o que representa hoje a extensão de área basal da paciente e o quanto nós estamos perdendo de área basal, né, deixando de aproveitar, principalmente nessa região de linha oblíqua, tá? Onde nós temos um osso basal bastante compacto e que me permite o assentamento da prótese nessa área, minimizando o processo de reabsorção. Então, quanto maior for a área basal, teoricamente eu teria maior retenção, mas principalmente para os casos mandibulares, né, eu vou ter com certeza um ganho da estabilidade dessa prótese, tá certo? Então é obviamente que eu terei que provar a minha moldeira individual que será construída neste modelo anatômico, vou fazer o ajuste dessa moldeira na boca do meu paciente, verificando a permissão da musculatura do bucinador, se ela me permite que essa extensão fique nessa região, e também nas áreas de linha miloioideia ou miloioide, onde nós podemos também descer um pouquinho abaixo do que seria esta linha para aproveitarmos a extensão da área basal. Bom, dando sequência, né, na nossa delimitação, agora fazendo uso do lápis cópia para a gente poder fazer a marcação. E importante, o lápis cópia é utilizado sempre depois de ter isolado o modelo com isolante para resina, ok? Porque senão não vai sair a marca, essa marca não vai sair na nossa moldeira. Então sempre passar o lápis cópia após ter isolado o modelo. Então vamos fazer a delimitação, passando, né, sobre a nossa delimitação já realizada previamente com lápis comum, onde eu vou fazendo todo o envolvimento aqui do sulco gêngivo geniano, gêngivo labial, tá certo? Fazendo o contorno aqui do freio labial, se o paciente assim o tiver, né, a marcação do modelo. Aqui no sulco, sempre na região do fundo de sulco, contorno de uma brida, fundo de sulco gêngivo geniano e envolvendo a nossa tuberosidade. Indo novamente para o outro lado, sobre a marcação do nosso lápis comum, sulco gêngivo labial, gêngivo geniano, envolvendo toda a minha tuberosidade e
fazendo este recorte na região do limite palato duro, palato mole. Tá? Então vejam que ele não vem reto, né? Ele sempre entra um pouquinho, como se fosse uma meia-lua, né? O que representa esse nosso limite pós-dummy, palato duro, palato mole. Então, representado anatomicamente pelas fóveas ou fovéolas palatinas. Da mesma forma, para o modelo inferior, então a região aqui da papila retromolar, região de fundo de sulco gêngivo geniano, gêngivo labial, do outro lado, sulco gêngivo geniano, aproveitando a região de linha oblíqua, envolvendo a papila retromolar e aqui indo em direção, né, à nossa linha miloioideia. Contorno do músculo genioglosso e fechando do outro lado até a nossa papila. Então, no modelo superior, nós teremos todo o rebordo alveolar em sua extensão, de tuber a tuber. Temos a parede vestibular do rebordo até o sulco gêngivo labial e geniano, envolvimento de toda a abóboda palatina e sempre com os contornos de freios e bridas. Tá certo? No modelo inferior, onde nós temos todo o rebordo alveolar na sua extensão máxima, incluindo as papilas retromolares ou papilas piriformes, desde que tenha uma boa tonicidade. Muito importante, abrir na região de linha oblíqua, onde eu tenho um osso bastante compacto aqui e eu quero aproveitar essa área. Tá? Esse é um erro muito comum, existe um estreitamento até por uma... como se fosse um medo do dentista mesmo em envolver esta área. Então, vamos envolver essa região de linha oblíqua, tá? Para que eu tenha um assentamento da prótese, e esse é um osso que permite bastante cargas mastigatórias, né? Ele tem um processo de reabsorção muito menor nesta área, né? Dobra vestibular do músculo bucinador, então, sulco gengivo labial e gengivo geniano, e o limite de assoalho de boca, tá? Sempre envolvendo também o máximo possível nessa região de linha miloideia, desde que haja permissão da musculatura, né, paraprotética, nessa região onde nós temos os músculos constritor superior da faringe e músculos milioideu e, associado à língua, o músculo genioglosso. Tá? Então, este seria o aproveitamento máximo da extensão da área basal de uma maxila e uma mandíbula. Tá certo? Obrigado e até o nosso próximo vídeo.